Conheça o hacker que disse ter descoberto OVNIs em imagens da NASA. Olá, o nome Gary McKinnon soa familiar para você? Caso você não se lembre de ter ouvido falar a respeito desse cara, ele é um escocês que em 2002 se viu envolvido em uma baita confusão que quase resultou com a sua extradição aos Estados Unidos e condenado a passar a vida na prisão pela justiça norte-americana. Gary era um administrador de sistemas, o que significa que ele trabalhava com TI. Era responsável por lidar com redes, servidores e coisas do gênero. E nas horas vagas curtia hackear computadores mundo afora. Um belo dia no ano de 2001, Gary resolveu invadir algumas máquinas do governo norte-americano. Acabou perpetrando o que mais tarde ficou conhecido nos Estados Unidos como o maior ataque a computadores militares de todos os tempos. Gary ganhou acesso a nada menos do que 97 computadores do Pentágono, do Exército, Marinha, Aeronáutica dos Estados Unidos, do Departamento de Defesa e até da NASA. Durante pouco mais de um ano aprontou horrores com as máquinas. Gary hackeou uma rede militar com 2.000 computadores, deletou arquivos dos sistemas operacionais, fazendo com que toda a rede caísse por mais de 24 horas. Também apagou registros de armas necessários para o suprimento de munições para a frota da Marinha no Atlântico, por exemplo. Ele também acessou uma rede militar composta por 300 máquinas e tornou sua rede inoperável. Calma, agora vem a parte mais interessante. Durante o período em que invadia os computadores norte-americanos, o escocês bisbilhotou um bocado e teve acesso a inúmeros documentos sigilosos. De acordo com Gary, sua maior motivação para invadir os computadores norte-americanos foram as alegações ou teorias da conspiração de que o governo dos Estados Unidos, assim como os de outros países, escondiam informações vitais sobre a existência de seres alienígenas e naves de origem extraterrestre. As razões de se manter tudo em segredo, como você já deve ter ouvido falar, seriam que a população mundial ainda não está preparada para saber que a civilização humana vem sendo monitorada por criaturas de outros planetas há séculos. Algumas teorias se apoiam na ideia de que a verdade poderia gerar o pânico e levar ao caos em escala global, enquanto outras afirmam que os governos fizeram alianças militares e para a troca de tecnologias com os aliens. Gary se inspirou em inúmeros depoimentos de antigos militares e funcionários do governo norte-americano para fazer suas invasões. Um deles pertencia a uma mulher chamada Donna Hare, que havia trabalhado para a NASA, revelou que viu funcionários do edifício 8 do Centro Espacial Johnson, no Texas, editarem imagens capturadas por satélites antes de elas serem divulgadas publicamente pela agência espacial. Segundo Hare, ela teria visto imagens da NASA que mostravam estruturas alienígenas imensas no lado oculto da Lua, assim como naves pousadas ou sobrevoando a superfície lunar, pois os computadores do edifício 8 foram um dos alvos de Gary. E ele contou aos quatro ventos que se deparou com documentos bem interessantes durante suas aventuras cibernéticas. De acordo com Gary, foi surpreendente e fácil
ganhar acesso aos computadores da NASA. Neles, ele encontrou arquivos em alta resolução que já haviam sido processados digitalmente, mas muito originais também. Além disso, um pouco antes de ser preso, o hacker revelou que se deparou com uma foto que mostrava uma estrutura de grandes dimensões em formato cilíndrico, ladeada por um par de domos que havia sido flagrada sobre o hemisfério norte. Além de Gary McKinnon ter cometido crimes graves e ter mexido com quem não devia, o hacker ainda fez revelações para lá de polêmicas. O problema é que infelizmente não existem provas físicas que comprovem que ele realmente viu o que garante ter visto nos computadores da NASA e do Exército dos Estados Unidos. O escocês alega que enquanto tentava fazer o download da tal imagem do OVNI, a sua conexão de escada na época e de lentíssimos 56K caiu quando apenas 2/3 do arquivo haviam sido baixados. Já as planilhas e demais documentos teriam sido confiscados juntamente com o computador do hacker antes que ele tivesse tempo de fazer uma cópia de segurança. Evidentemente, as declarações de Gary dividiram e até hoje dividem opiniões, enquanto existem aqueles que acham que ele não passa de um maluco mentiroso. Outros estão convencidos de que o escocês foi duramente perseguido por tentar expor a verdade. E você, viajante do tempo e do espaço, o que acha disso?